Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Enquanto isso, tomam água. Já se hidrataram hoje? O tema do vídeo de hoje é como se fosse um diário aberto aqui pra vocês sobre tudo que tem acontecido na minha vida de uns 3 anos pra cá, mais ou menos 4 anos pra cá. Eu espero que você que esteja passando pelos mesmos problemas que eu estava e que eu ainda estou, se você se identificar com esse vídeo, saiba que estamos no mesmo barco, mas que existe uma saída pra nós a partir do momento que a gente toma uma decisão. Pra quem não me conhece, meu nome é Noemi Matos, eu sou youtuber há não sei quantos anos. Amo postar aqui pra vocês sobre o meu dia a dia, sobre as minhas artes, sobre coisas de cabelo, porque eu amo cabelo, né? Eu amo essa vida, amo esse universo de cacheadas em que eu nasci. E eu estou aqui pra falar sobre algo que nunca imaginei falar na minha vida, nunca imaginei chegar no ponto em que eu cheguei. Mas eu sei que se eu abrir o meu coração aqui, vão ter pessoas que vão se identificar e também entender que elas não estão sozinhas nesse processo, como eu também sei que eu não estou. Hoje o tema do vídeo é sobre todo o meu processo de como eu engordei 30 quilos. E eu não estou dizendo isso como uma forma de, nossa, eu vou te ensinar aqui a engordar 30 quilos, não, mas eu vou falar um pouco da minha história, porque eu acredito que muitos de vocês vão se identificar. Quando eu tinha por volta dos meus 17, 18 anos, foi uma fase muito difícil na minha vida, por inúmeros motivos. Eu passei por várias coisas, transição de local e lugares em que eu frequentava que eu não frequentei mais. Enfim, foi uma época bem louca da minha vida, onde eu cheguei a pesar menos de 60 quilos. E eu emagreci muito. Desde nova, eu sempre tive problema com distorção de imagem. Então, eu era de uma maneira, só que infelizmente eu me via de outra. E isso era completamente infeliz pra mim. Era uma maneira infeliz de me enxergar. E isso porque eu olhava muitas vezes pra mim como eu achava que as pessoas olhavam pra mim. E eu acho que isso é muito pesado. Lá pros meus 16 pra 18 anos, depois de tudo, assim, que eu deixei pra trás pra, me reerguer e começar de novo. Foi um ano incrível na minha vida, onde eu fui extremamente feliz, onde eu fui extremamente, assim, agraciada por pessoas maravilhosas, por tempos maravilhosos. Não significa que pessoas ruins não possam passar na sua vida, porque passam. Sempre passam. Mas eu tava vivendo a melhor época da minha vida. Fui pra Jocum, viajei sozinha, conheci pessoas novas, que são meus amigos e amigas até hoje. E isso pra mim é maravilhoso. E simplesmente foi uma das melhores épocas da minha vida. Exatamente depois desse um ano feliz em que eu estava bem, em que eu passei por todas as coisas, entrou a pandemia. Em questão de um ano de pandemia, né, por volta de ano de 2021, eu fiquei muito magra. Mas assim, muito, muito mesmo. Acho que foi a época em que eu fiquei mais magra, assim. Só que eu não tava infeliz, eu estava bem. Eu estava feliz, magra, muito, muito, muito magra, pesando menos de 60 quilos também. Pra minha altura, eu tenho 1,60, então assim, 60 quilos pra mim tava muito bom. Mas eu ainda continuava com esse problema de distorção de imagem, né? Então era uma época em que eu estava feliz, mas eu tinha muita distorção de imagem. E no ano de 2021, eu comecei a estudar e a trabalhar. Foi maravilhoso, porque depois que eu saí do meu ensino médio, passar um ano, quase 2, e voltar a estudar era a melhor coisa da minha vida. E o melhor de tudo é que eu voltei a estudar sobre coisas que eu sempre amei na minha vida. Então eu decidi entrar na faculdade de licenciatura em artes visuais. E, gente, sério, você que me acompanha mais aqui, eu tenho tentado trazer mais conteúdo de arte pra esse canal e é o sonho da minha vida, porque como vocês sabem, não tem como eu não amar isso aqui, não tem como eu não amar a arte, não tem como eu não amar essa vida. Então, assim, foi muito bom voltar a estudar, né? Começar a estudar aquilo que eu sempre quis estudar e não só isso, começar a trabalhar. Então, eu tinha, poxa, o meu dinheiro, eu trabalhava, eu conseguia. E no cinema eu conseguia comprar as minhas coisas sem ficar pedindo pros meus pais, então era uma coisa maravilhosa e isso completamente mudou toda a minha história, mudou muitas coisas da minha responsabilidade. No mesmo ano que eu comecei a trabalhar, eu também comecei a namorar, que também foi lindo e ainda é hoje, gente, porque o meu namorado hoje é meu marido e eu tô muito feliz.
de ver que a gente chegou até aqui, que a gente casou, que a gente construiu a nossa vida. Então, assim, foi um ano melhor que o outro, né? Conforme o tempo foi passando, um mês melhor que o outro e, enfim, hoje estou aqui. Mas todo mundo sabe que conforme você começa a entrar nessa vida adulta, você começa a experimentar coisas da vida adulta que às vezes você não estava acostumado. Mas com a chegada da faculdade, com o trabalho, com o namoro e com todas essas coisas novas, eu comecei a ter crises de ansiedade por conta, principalmente por conta do meu trabalho. Gente, era muito puxado. Eu trabalhava de segunda a sábado e era muito cansativo pra mim. E, sabe, no começo eu tava animado com essa coisa de primeiro emprego registrado, tudo. E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo melhor as coisas, eu fui estudando. E, assim, comecei a passar muito estresse. Ficava estressada com as coisas da faculdade, ficava estressada com o meu trabalho. Eu comecei a descontar em mim essas coisas, não só tendo compulsões alimentares, mas tendo crise de ansiedade, ficando extremamente estressada, ao ponto do meu cabelo cair e ter buracos na minha cabeça do estresse que eu passava. E hoje, depois de 2 anos, após ter entrado na faculdade, após ter começado a trabalhar, e depois do meu casamento e tudo, eu estou pesando exatamente 91 quilos, à beira dos 100 quilos. E foi algo que, assim, me fez acordar. Por conta da pandemia, eu só ficava em casa, eu não saía muito e quando eu ia sair, eu tentava sempre buscar a roupa mais confortável possível, porque essa coisa da gente ficar em casa, da gente sempre usar as roupas confortáveis, acho que realmente, pra mim, pelo menos fez diferença, porque eu particularmente odeio usar calça jeans. Automaticamente, usando roupas mais confortáveis, eu não ia percebendo que eu ia engordando. Então, eu só percebia quando eu ia finalmente usar uma calça jeans que eu usava antes, ou quando eu ia colocar alguma roupa mais apertadinha, mais justa, que não cabia em mim, não passava do meu ombro ou não passava da minha coxa, e pra mim era muito frustrante. Eu casei agora, em janeiro de 2023, e na época em que eu ainda estava noiva, né, faltando 3 meses pro meu casamento, eu cheguei a emagrecer 5 quilos, mas foi algo que eu, assim, que ganhei em questão de semanas, assim, tudo de novo. Até pela questão hormonal, porque comecei a tomar remédios que eu deixei de tomar. E nesse processo de conseguir emagrecer 5 quilos, faltando uns 2 meses pro meu casamento, eu me sentia disposta, me sentia bem. Eu ia dormir muito bem. Eu até tava falando com os amigos essa semana, cara, eu ia dormir. Dava 9 horas da noite, eu falava, caramba, eu vou dormir. E eu dormia. Não tinha essa coisa de, ai, nossa, tô mexendo no celular, quanto mais eu mexo, eu não consigo dormir. Não, gente, eu conseguia dormir a hora que eu quisesse. Era maravilhoso. Eu acordava antes do meu despertador, eu acordava às 5, 6 horas da manhã pra poder levantar, fazer o meu dia, fazer exercício, tomava muita água. Eu tava me alimentando muito bem, então realmente tava sendo uma época muito maravilhosa. Meu casamento tava ali, as minhas férias, minhas primeiras férias também estavam ali perto, então tava sendo uma época muito, muito boa, assim. E hoje, com 3 meses de casamento, quase 4, vendo que eu engordei de volta esses 5 quilos, eu percebo que eu tenho me sentido ruim, assim, no sentido da saúde mesmo. Como eu comentei aqui, eu sempre tive problemas de distorção de imagem, então, inclusive, eu tenho uma foto da época em que eu tava viajando com os meus pais, que era a época que eu comentei aqui, que eu tava, assim, no meu ponto seco da vida, uma época que eu mais tava seca em toda a minha vida. Eu tô segurando a minha barriga, assim, né? Eu tô com meu pai nessa foto e eu tô segurando a minha barriga por quê? Porque eu lembro da minha mãe tirar uma foto e mostrar pra mim. Aí eu falei, nossa, mãe, tira de novo, porque eu tô me sentindo mal com essa foto e tal. E aí, quando eu tirei de novo essa foto com meu pai, na mesma pose, eu coloquei a mão na minha barriga, o braço na minha barriga, porque eu tava me sentindo muito gorda. Sendo que hoje eu olho com isso, com outros olhos, sem o problema da distorção de imagem, e eu percebo que tudo era só um problema que tava dentro da minha cabeça. E que não tava no meu corpo, não tava no meu rosto, não tava na minha beleza, mas tava dentro da minha cabeça. Porque, querendo ou não, eu me enxergava do jeito em que eu estou hoje. Não significa que eu sou feia, eu estou feia hoje, mas eu reconheço que eu estou acima do peso e ver as minhas fotos antigas, achando que eu estava com peso, achando que eu estava no físico que eu estou hoje e vendo que eu era muito magra, me causa até uma tristeza, porque eu fico, caramba, eu tinha um problema real e eu precisava tratar aquilo. Porque eu me via do jeito que eu me vejo hoje. Caramba, eu tinha real um problema. E não só eu, como pessoas ao meu redor também tinham problemas. Antes dos meus 18 anos, eu passei por uma fase bem complicada da minha vida,
onde eu tava com amizades, onde eu tava rodeada de pessoas em que muitas vezes me faziam me sentir mal pela pessoa que eu era, no físico em que eu estava, no biotipo que eu nasci. E simplesmente não percebiam que me faziam mal. Seja amizades ou até mesmo família, pessoas que mal me conheciam e comentavam sobre o meu corpo, comentavam sobre o meu biotipo, me comparavam com outras pessoas, sendo que o biotipo da pessoa era completamente diferente. Então, eu tava numa época assim que eu tava exausta de ser bonita pros outros, de ter que ficar bonita pros outros, e ver que as pessoas sentiam satisfação ao me ver, ao me olhar e falar, caraca, não, ela tá legal, ela tá bem. E quando elas não sentiam isso, elas simplesmente iam lá e jogavam em mim todo tipo de comentário desnecessário. Antes, eu queria ser magra porque pra mim era sinônimo de beleza e saúde. Não ouvir o tempo todo dos outros. Nossa, você vai comer tudo isso? Nossa, mas você não tá meio gordinha? Nossa, mas essa camiseta não cabe em você. Nossa, mas você não vai emagrecer? Nossa, mas essa roupa te deixa gorda. Entre outros tipos de comentários extremamente desnecessários, eu sentia um baita alívio de não ter que ouvir isso o tempo todo. Então, ter que ouvir, nossa, você emagreceu, você tá tão bonita. Nossa, como você tá magra. Nossa, como você tá linda, o seu sorriso tá diferente, o seu rosto tá mais magro. Eu percebi, conforme o tempo, que isso era muito ruim. Porque eu ouvi de uma pessoa, nossa, você engordou, a gente leva isso como se fosse uma ofensa. E quando a gente escuta, nossa, você emagreceu, a gente leva isso como se fosse o melhor elogio do mundo. Sendo que muitas vezes não é. E não deveria ser assim. Hoje, depois de tudo isso, depois de tantas coisas, assim, extremamente tóxicas que eu deixei pra trás, eu percebo que eu sou uma pessoa muito mais feliz em relação a mim mesma, em relação ao meu peso, querendo ou não. Eu engordei. Sim, quero mudar isso ao longo do tempo, mas sei que isso é um processo e que é um processo que eu tenho que levar da melhor maneira possível. Eu preciso levar com paz, preciso levar sem ficar pensando no tanto de comentário, no tanto de cobrança que as pessoas muitas vezes faziam pra mim. Então hoje eu me sinto muito bem, hoje minha autoestima é muito boa e eu me sinto muito, muito, muito feliz de virar pra essa câmera, de virar pro espelho, de virar pro meu marido e dizer e pensar: caraca, eu sou muito bonita. Hoje eu também entendo que a minha busca não é só sobre emagrecer, mas sim buscar a verdadeira saúde, a saúde real, uma vida onde eu busco ser sempre a minha melhor versão. E eu acho que esse é o motivo principal. Depois que eu ganhei peso, eu comecei a ter muitos problemas respiratórios, comecei a roncar muito. Nunca ronquei, viu, gente? Comecei a roncar. Nunca tive nenhum problema com colesterol, pressão baixa e comecei a ter, principalmente na questão do sedentarismo, na questão do cansaço, da questão até do rosto, porque o meu rosto tinha melhorado muito, né, em relação às espinhas, e era uma coisa que começou a voltar depois que eu fui engordando. Eu reconheço que eu não vou acertar o tempo todo. Vão ter dias extremamente difíceis. Principalmente no TP. Principalmente no TP. Vão ter dias extremamente complicados. Mas esse vídeo aqui é pra sempre me lembrar. É pra lembrar você que também decidiu tomar novas decisões. É pra me lembrar, pra me ajudar e principalmente não desistir daquilo que eu quero alcançar lá no futuro. De forma em que eu me sinta feliz, de forma em que eu acorde todos os dias de manhã, de forma em que eu coma melhor, de forma em que eu aprecie o que eu tô comendo, de forma em que eu aprecie a vida, sabe? Dá pra você apreciar a vida sendo saudável, sendo saudável mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Isso é o que eu mais quero na minha vida e que eu tenho buscado cada vez mais. E eu espero no fundo do meu coração que esse vídeo te inspire muito, do mesmo jeito que eu quero que continue me inspirando, do jeito que eu tô agora, pra gente mudar e ser a nossa melhor versão. Você não precisa escutar dos outros que você não tá bem. Você não precisa provar pra ninguém que você tá na sua melhor fase, ou estarmos realmente aquela versão de nós que nos inspira todos os dias, que nos faz levantar felizes, que nos faz ter paz conosco, principalmente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A partir de agora, vou começar a postar aqui alguns processos que eu tomei a decisão de começar a seguir. E eu espero que isso seja algo pra você também. Eu vejo vocês nos próximos passos e beijo, beijo, beijo.